Problemas de ereção, ejaculação precoce, isso é muito comum. Nós da Gold já ajudamos milhares de homens a recuperar a sua autoestima. Quer continuar batendo bolão? Ligue pra gente, nós podemos te ajudar. Gold Medical Group, Cabo Frio e Macaé. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Amigos, boa noite, galera de casa aí, ligadinho na Jovem TV, é isso mesmo, toda segunda às 18 horas, o programa Cheguei aos 60 e agora? Vou ficar jogando dominó, nada contra quem joga dominó, mas eu prefiro as coisas, né, pular de paraquedas, né, mergulhar, né, fazer uma trilha, né, eu prefiro mais isso, olha meu físico aqui, né, galera. Nós vamos estar aqui toda segunda tratando de assunto para essa garotada aí, para essas meninas de 60 anos, né? O pessoal que está chegando aos 50, fica ligado, porque vocês vão chegar lá, né? Se Deus quiser. Então a gente vai estar tratando abordando assuntos diversos. Só para vocês ficarem ligados, segunda-feira eu vou estar aqui entrevistando o presidente do IBASCAF, meu amigo Carlos, Alberto, famoso Bebeto, porque o atendimento do IBASCAF aos aposentados, funcionário público, vai retornar. Isso é um alívio, né? Com essa dificuldade todos que nós temos de acesso a uma saúde de qualidade. A PazMed vai voltar ao atendimento, uma ótima notícia. E segunda-feira que vem o programa é exclusivo com o Bebeto, meu amigo, presidente. Bebeto, desculpa, mas não consigo te chamar de Carlos. Tá? É Bebeto. Para estar tratando sobre a volta do atendimento da PazMed. Mas hoje, né, o meu convidado falou que de cada 10, 6 homens têm problema, né, de ereção e ejaculação precoce. Do jeito que eu recebi ligação, contato na rua, acho que é Cabo Frio, e cada 9 em 10. Né, que a galera ficou muito interessada e eu fui obrigado, com todo prazer, a convidar o meu amigo doutor Marcelo, agora amigo, né? Posso chamar assim, né, Marcelo? Para estar de volta aqui o programa. Boa noite, doutor. Boa noite, Hélio. Uma satisfação mais uma vez estar aqui na Jovem TV, com todos os espectadores, os ouvintes dessa TV, que traz uma proposta muito contemporânea, né, para esse tempo, que é esse programa para os acima de 60, os jovens, né? A gente não sabe mais o que é idoso, né, Hélio? E esse conceito aí que muitos já pedem para mudar, né? O conceito de idoso acima dos 60. Você tem 60 aí que está batendo muito mais bolão do que 50 e que de alguns quarentões, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui e poder novamente estar trazendo alguns esclarecimentos aqui para vocês, tá? Galera, semana passada era para fazer 2 blocos, acabou o bloco indo para meia hora, mais de meia hora, porque o assunto ficou envolvente. Para vocês terem ideia, tinha convidados aqui de 30 anos, e o nosso operador não era o Orton, que hoje está aí, um abração, Orton, obrigado pela competência.
o garoto tinha 20 e poucos anos e perguntaram para mim qual é o telefone e o endereço da clínica. Então, para você ter ideia, que é o que o doutor falou, o homem ele tem resistência a procurar médico, principalmente se o problema for ereção, ejaculação precoce, aí o cara vê ele na fila lá da clínica, e aquele lá já está batendo fofo. Então, nós vamos acabar com esse mito, né? O doutor Marcelo vai abordar com essa 1 hora de programação assuntos, eu vou deixar ele liberado, porque um bom entrevistador é aquele que não interrompe o entrevistado quando o assunto tá bacana e está interessante. Então, você que está em casa nos assistindo, você pode comunicar-se pelo Facebook, pela página da Jovem TV, que nós estamos transmitindo lá. O Horto, de vez em quando, vai fugir ali, vai dar uma olhadinha, e se tiver alguma pergunta, a gente vai estar passando aqui para o doutor Marcelo responder. Doutor Marcelo, as câmeras da Jovem TV são todas suas. Vamos tratar do assunto. O que o senhor acha pertinente a gente estar levando para o homem, não só de 60, né? Mas como a gente conversou da outra vez, pode acontecer problemas, né, com menor idade. E aí? Vamos lá? Vamos sim. Esse é um tema que gera muita curiosidade, né? É interessante que quando começa a se falar, muitos são os curiosos. Mas na busca de auxílio, né, sempre tem aquela morosidade de se procurar realmente esse auxílio, né? Aí entra o papel que eu estou aqui representando, que é a Gold, né, Gold Medical Group, que é um grupo especializado na saúde do homem, relacionado ao sexo. Porém, a saúde do homem, por que a gente coloca esse termo dentro dos princípios da empresa? Porque a gente sabe que eu comecei a fazer um destrinchar a respeito das causas, né, de problema de disfunção erétil, e acaba que nós ficamos na primeira causa, porque muitas foram as perguntas, as curiosidades, e a gente acabou ficando no primeiro módulo ali, que seriam as doenças metabólicas, né? E, como eu havia falado, você tem as doenças metabólicas, você tem as questões hormonais, você tem as questões medicamentosas, você tem os hábitos de vida dessa pessoa, né? Você tem cirurgias prévias, que muitas das vezes esses pacientes realizaram, você tem o COVID, agora, como uma causa realmente de uma parcela importante dos pacientes de caso moderado a importantes que desenvolvem a doença, manifestando algum grau de disfunção erétil após a doença. Então, como a gente vê, a gama de medicações, também alguns remédios podem causar o problema da disfunção, e um outro grupo que é a de causas psicogênicas, que envolve as causas de fundo emocional. Então, são muito variadas as causas de disfunção erétil, né? E como eu havia tratado, nem sempre a disfunção erétil é apenas a dificuldade de você ter uma ereção. Você pode ter uma dificuldade de manter uma ereção até o final da relação, você pode ter uma dificuldade de conseguir sustentar a ereção até o orgasmo, e você pode ter uma complexidade maior dessa disfunção, que é não conseguir ter ereção, né? Então, vários são os níveis de gravidade dessa disfunção, e muitas das vezes, nesse processo de agravamento, o indivíduo que não tinha problema de ejaculação rápida, ele acaba desenvolvendo, como a gente falou da outra vez, a ejaculação rápida, né? Então, ele acaba tendo um quadro misto, que é o problema da impotência e também da ejaculação rápida. Isso é horrível, porque as poucas vezes que ele consegue ter a sua ereção, ele acaba tendo uma ejaculação rápida por ansiedade, com receio de perda, de forma, muitas das vezes, inconsciente, a sua ereção ele acaba tendo uma perda de ereção por ejaculação rápida, precoce, e isso atrapalha mais ainda o relacionamento com a sua parceira, ou com o seu parceiro, né, dependendo da relação. Então, assim, as questões relacionadas à disfunção, elas são muito variáveis. Eu vou apenas citar para a gente não perder tempo, mas quando eu falei da questão metabólica da outra vez, eu falei de todas aquelas causas que acometem
o paciente com doença coronariana, com doença aterosclerótica. Inclusive, essa é uma das correlações que são muito fortes, né? Isso já em publicações aí desde 2015, 2014, na literatura, já se correlaciona. Na época ficou muito famoso, isso saiu na revista Veja, saiu em algumas publicações científicas, em sites, UOL e outras propagandas na época, né, divulgando essa manchete que fazia uma correlação aonde pacientes que têm disfunção erétil têm mais chance de ter doença coronária. Então, essa foi uma das, na época, dos questionamentos chamando a atenção para essa causa, porque a pessoa acha assim que a pessoa vai ter problema de coração somente se ela for diabética, somente se ela fumar, somente se ela for obesa. E todos esses fatores realmente são fatores que levam à formação de entupimento das coronárias, das artérias, não só coronárias, mas carótidas, artérias da perna, aorta, né? Fatores que promovem a inflamação da parede do vaso e o acúmulo de gordura, formando as placas que levam ao entupimento. Então, as causas metabólicas são diabetes, hipertensão, colesterol ou triglicerídeo alto, né? Os pacientes que estão sobrepeso, né? Os pacientes que têm um componente de estresse muito grande. Então, são aqueles fatores, muitos deles coincidentes com os fatores cardiológicos, com os fatores vasculares, né? E dentro do metabólico, a gente inclui também a tireoide. Problemas relacionados com a glândula tireoide também tem participação na disfunção. Com relação aos hábitos de vida, a gente coloca principalmente o componente de estresse, porque o estresse hoje, antigamente, fala assim, é mais um fator que aumenta a chance. Não, hoje é fator de risco mesmo, né? Então, essa vida estressante aí que a gente vive hoje, a vida do agora, né? Tudo é para ontem, né? A cobrança, a pressão. Então, envolve-se com isso a insônia, a diminuição do sono, do descanso. Você tem um componente de estresse, você tem um componente, muitas das vezes, do hábito que envolve, que é o cigarro, o tabagismo, que é um fator de risco muito importante, e a bebida alcoólica, que também entra como fator de risco. E as drogas, em geral. Quase todas as drogas, ela tem um fator depressor que atrapalha a questão da potência sexual também. Antigamente, a gente tinha os pacientes entrando aí na faixa dos 60, que era onde classicamente começava esses pacientes a apresentarem problemas relacionados à sua questão hormonal. A gente falava que era a menopausa do homem, né, um termo errado. Na verdade, a andropausa é uma baixa da produção de testosterona, que é o hormônio masculino, que tem vários fatores, né, de benefício para o homem, além do fator apenas sexual, onde, principalmente, o fato é criar o meio adequado para que os vasos tenham uma responsividade, assim como os nervos, né, no seu papel de estímulo para o processo de ereção, mas também a questão do desejo, da vontade, que é o que a gente chama de libido, né, que é o desejo sexual do homem pela mulher, né? Essa questão do libido, ela é muito mais comum até, muitas das vezes, do que a questão do sexo. Às vezes o cara não percebe tanto que ele tem perda da potência, mas ele não procura tanta parceira. Então ele tem aquele processo natural de desinteresse, que ele às vezes não percebe, mas a parceira percebe, né? E isso pode começar apenas pela diminuição da frequência das relações e pela falta de perda de interesse. Mas o hormônio, no homem, ele é importante para várias outras coisas. Ele é importante para redução de gordura abdominal, ele é importante para a questão do sono, ele é importante para a questão do humor, ele é importante para a questão da disposição do homem, né? Disposição em fazer suas atividades, no seu trabalho no dia a dia, de sair com, vamos fazer tal coisa, você ter aquela disposição, vamos jogar uma bola, você ter aquela disposição, né? Ele é importante na constituição da massa magra,
ou seja, ganho de massa magra, ganho de musculatura, né? Ele é importante. Então, assim, ele é importante para a prevenção de osteoporose. Então, a osteoporose tem uma correlação importante com o hormônio. Então, existem os benefícios para o homem relacionados ao testosterona. Então, uma das coisas que é feito nesse processo de tratamento, muitas das vezes, na resolução do ajuste, da melhora da performance e vamos dizer assim, de se resolver a causa possível da disfunção, é a correção hormonal, né? Mas nem todo homem procura correção hormonal por problemas. Às vezes o cara ainda está com desejo, o cara ainda tem a sua função preservada, mas ele quer ter um up, ele quer ter um ganho nessas outras questões. É uma sonolência excessiva durante o dia, é um ganho de peso, uma dificuldade de ganhar musculatura, ele quer melhorar a sua disposição, né, para fazer as suas atividades no geral, melhorar a sua concentração, né? Então, essas questões todas, elas são importantes quando a gente fala de reposição hormonal masculina, né? Outra questão que é importante a gente citar, quando a gente fala de cirurgias prévias, né, como causas da disfunção, são as cirurgias principalmente relacionadas à cirurgia de próstata, né, muito comum na prostatectomia radical, ou em cirurgias oncológicas, né, ou em cirurgias relacionadas à próstata crescida, mas não essas cirurgias mais modernas, onde você faz apenas lá o que eles chamam de cirurgia laser, que é melhorar o canalzinho, né, para a pessoa urinar melhor, mas aquela cirurgia que tem raspagem de próstata propriamente dita, uma cirurgia aberta, esses pacientes muitas das vezes têm lesões de nervos da região pélvica. Esses nervos fazem parte da constituição do assoalho de sustentação da base do pênis. O pênis, ele não fica só da onde a gente enxerga para fora, ele tem uma continuidade ainda interna da estrutura peniana que dá a sustentação da base do pênis, para ele ter o processo de ereção. Então, quando essa musculatura não tem boa resposta, você perde parte desse mecanismo de sustentação da ereção, que é um grande problema na cirurgia de próstata. É um problema difícil, muitas das vezes, de se resolver apenas com medicações. Hoje, você tem alguns tratamentos que o paciente ainda se encontra responsivo, por exemplo, pacientes que usam medicações injetáveis, vasodilatadores injetáveis, eles podem, muitas das vezes, ter ainda uma boa resposta de ereção e conseguir ter uma ereção sem um procedimento mais invasivo. Outros vão ter que apelar para a cirurgia, né? Cirurgia de implante de prótese definitiva ou cirurgia de reinervação. Existe um nervinho aqui na região da coxa que é tirado, é feita uma ressecção desse nervo, e esse nervo é conectado a um outro nervo, tá? Que existe nas regiões aqui da virilha, dos dois lados. Você faz a conexão desses nervos femorais, da região do fêmur aqui, com os nervos cavernosos, fazendo com que com isso você melhore esse estímulo, tanto de sensibilidade, que muitas das vezes você perde a sensibilidade, quanto estímulo também que envolve aquela musculatura de sustentação. Doutor, deixa eu te interromper, né? Porque o pessoal está ligado no programa, estão chegando perguntas. Tem uma moça aqui, a Jaqueline, que até a pessoa já respondeu essa pergunta, né? O estresse pode causar disfunção erétil? Né? Mas você vai responder a nossa querida Jaqueline. E ela fez outra pergunta. O paciente pode se medicar sozinho? Comprar, por exemplo, um não vou fazer propaganda desse remédio famoso, não. Um vasodilatador. Ou tem que ir ao médico? Galera, olha, quem está ligadinho é a hora, hein? Aqui a consulta é 0,800, hein? Lá também é baratinho. Depois ele vai estar passando as condições, tá? Então, vamos responder a Jaqueline? Entra no próximo fator, a resposta da Jaque. Eu já posso até aproveitar respondendo ela, falando dos fatores psicogênicos. Então, dentro dos fatores psicogênicos que envolvem a questão emocional, você tem o elevado nível de estresse, que atrapalha muito o homem. Hoje o homem é muito cobrado na questão de responsabilidade com a família, no trabalho, como provedor dentro do seu lar, né?
muitas das vezes, problemas relacionados ao próprio casal, né, que levam um componente. Eu costumo dizer assim, na brincadeira, na roda de amigos, né, as mulheres não podem ouvir isso, que elas não nos ouçam aqui, mas eu brinco, eu falo assim, porque a pessoa fala assim, para o homem o sexo é mecânico, para a mulher que é emocional. Na verdade, não é assim. Na verdade, para o homem... Tá vendo, mulherada? Aí, ó, deixa de ser injusto, verdade, hein? Porque, para de ser injusto. Porque a mulher, o homem que está normal, ou seja, aquele homem que não tem problema de disfunção, realmente para ele, muitas das vezes, o sexo pode ser, se ele não tiver um envolvimento mais afetivo, né, um amor, uma paixão ali relacionado à parceira dele, pode realmente ser uma coisa mais mecânica. Mas, via de regra, quando a gente fala em disfunção, nós estamos falando de casais que se relacionam há um pouco mais de tempo. Ou querem aprofundar um pouco mais de tempo dessas relações. E essa é a grande maioria. E, na grande maioria, tem vários os fatores emocionais que podem gerar, ao longo do tempo, desgaste na relação. Além do componente de estresse, a questão do tempo da relação, uma queixa, por exemplo, comum de consultório. O homem chegar, muitas das vezes, e no consultório ele se abre e fala, olha, se eu assistir um filme, se eu assistir uma cena, se eu assistir alguma coisa que insinue a questão sexual da mulher, eu consigo ter ereção. Mas com a minha esposa eu não tenho ereção. Então você vê por aí, por esse assunto, que faz parte do processo de disfunção dele, algo extremamente emocional, de fundo psicogênico. Isso pode ter sido uma cobrança, isso pode ter sido uma briga lá atrás, isso pode ter sido um trauma no próprio relacionamento dele, ou por uma traição, ou por algo que foi falado na relação a respeito dele, como homem, como provedor do lar, como chefe do lar. Ou seja, N situações podem entrar na vida do homem, podem marcar o seu emocional e gerar com isso transtornos que acarretam dificuldade, bloqueios na hora dele ter a sua relação. Então, às vezes ele começa a se culpar, ele começa a se cobrar, porque ele falha uma vez, ele falha duas, ele falha três, na quarta vez ele vai evitar ter relação para não falhar. Então, ele começa a ter um recuo desse processo de busca do relacionamento com a esposa. Esse processo, muitas das vezes, leva a afastamento, a esfriamento da relação deles. Por isso que, muitas das vezes, no processo de tratamento da disfunção, sabe, a gente tem, Hélio, que indicar terapia. A terapia ela pode ser individual, ou ela, muitas das vezes, pode ser necessária para o casal. Porque, às vezes, o problema não é dele. O problema está, você vê na própria consulta, a cobrança, a mulher impondo, o cara recuado, o cara tímido, o cara, muitas das vezes, sendo ali acuado dentro de uma relação que, muitas das vezes, ele não tem culpa. O processo não é porque ele quer que seja assim. Se ele, na verdade, quisesse, ele não tinha ido, mesmo com ela pressionando para ir. Mas eles vão porque eles querem melhorar, ele quer se curar, ele quer voltar a restabelecer o processo natural da relação dele. Galera, olha só, olha o papo, olha o assunto, como é que flui. Já foi metade do programa. Eu acho que, o diretora Alda, nós vamos ter que fazer um especial de mês, porque o assunto é muito abrangente. Está chegando perguntas, olha só. Nós vamos para o intervalo, porque nossos... falar em colaboradores e patrocinadores, vocês notaram que hoje eu estou mais elegante, né? Que eu tomei uma bronca do Eduardo Mangiga, um abraço, né? Da AD, né? Proprietário da AD, que a minha camisa estava toda desalinhada. Ele, poxa, vamos lá, eu vou te mandar uma... Aí me mandou essa camisa aqui da AD, galera, ó. Muito obrigado, Eduardo, tá? O seu Luiz da Sagrada Família também se manifestou, me deu uma bronca, né? Hélio, não, você vai de blazer da próxima vez. Que isso, cara? Então, agradecer aos nossos patrocinadores, né? A clínica, né, do nosso amigo aqui. Nós vamos falar também sobre o outro segmento, né, do Marcelo, mas no segundo bloco. E o senhor vai para o intervalo, beber uma água aqui com a gente, que o senhor falou bastante. O Pedro Coutrin, um abraço, Pedro, obrigado pela audiência. Existe dano para a saúde no uso de medicamentos?
Essa é a pergunta para a volta. E o Ângelo Caravelos, programa top, mas não falou nenhuma pergunta. Tá tudo inteirinho aí, tá tudo certinho com você, Ângelo? Tá, né, meu irmão? Tá batendo uma bolinha bacana? Você tá chegando lá, hein? Vamos lá, vamos torcer. Mas qualquer coisa, Ângelo, para não deixar furar a bola, né? E ter que ir lá, a peteca cair. A gente passa lá, conversa com o doutor Marcelo, né? Doutor, qual os exames que a gente tem que estar prevenindo, né, Ângelo? Se prevenir, né? Então, um abração para Ângelo, é o nosso guia aqui da nossa região. Então, Pedro, na volta do comercial, o doutor vai te responder, tá bom, meu amigo? Ô, Orton, solta aí o comercial, por favor. Problemas de ereção, ejaculação precoce, isso é muito comum. Nós da Gold já ajudamos milhares de homens a recuperar a sua autoestima. Quer continuar batendo bolão? Ligue pra gente, nós podemos te ajudar. Gold Medical Group, Cabo Frio e Macaé. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais.
Galerinha, de volta aqui, programa bombando, a galera perguntando, tem muita gente com curiosidade, ninguém deve estar com problema, né? É mais curiosidade, né? Então, nós vamos... Você lembra da pergunta, doutor Marcelo, do meu amigo Pedro lá, era se existe dano na saúde, né, para uso, na saúde para uso de medicamento. E teve outra pergunta aqui, o paciente pode se medicar sozinho, comprar, por exemplo, Viagra ou ir a outro médico, e medicamentos antidepressivos pode influenciar na ereção? Mas antes da sua resposta, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Sintra, que dificilmente vai poder estar aqui com a gente, mas é o outro sócio-diretor, proprietário MM Marcelo e o Marcelo Sintra. Vamos dar uma olhadinha na mensagem dele, olha como é que o cara tá bonito na fita, mas também, né, tá batendo um bolão, né, Marcelo? Tem que estar, né? Solta aí, Orton. Problemas de ereção, ejaculação precoce, isso é muito comum. Nós da Gold já ajudamos milhares de homens a recuperar a sua autoestima. Quer continuar batendo bolão? Ligue pra gente, nós podemos te ajudar. Gold Medical Group, Cabo Frio e Macaé. Para dizer a vocês, a Alda já me ligou aqui, dizendo, Hélio, passa do horário, não tem problema, porque o pessoal está querendo ficar ligadinho no que o doutor Marcelo está falando. Então, galera, agora nós vamos até de madrugada, tá? Quando tiver perguntas aí, a gente vai estar respondendo. Doutor Marcelo, vamos, como diz o ditado, começar do início, né? As perguntas foram feitas, né? Vamos lá, responde para nossos telespectadores, por gentileza. Vamos tentar ser objetivo, então. A primeira pergunta foi perguntando se as medicações que tratam a disfunção erétil podem fazer problema, trazerem problema à saúde. Então, toda medicação é uma droga, né? Então, a medicação vasodilatadora, na sua essência, que são as medicações que são utilizadas nesse processo de tratamento, sejam elas orais, sejam elas intracanal, na forma de gelzinho, ou sejam elas na forma de injetáveis, na forma de medicação injetável no corpo cavernoso, no pênis, todas elas são passíveis de reação, né? Então, é importante que elas sejam passadas por um médico. Esse médico vai fazer um rastreio antes, ver se o paciente tem alguma contraindicação da utilização delas, né? Existem contraindicações específicas de cada droga para perfis de paciente. Então, as pessoas perguntam assim, também, outra pergunta que não foi feita, mas eu vou complementar. Essas medicações podem fazer mal ao coração, né? Há muita preocupação com relação a infarto, arritmia, né? Então, para determinados perfis de paciente. Então, nesse processo sempre de medicação, de tratamento com o uso de medicação, há necessidade de você analisar os fatores de risco que o paciente apresenta, se esse paciente é um paciente que se trata, se esse paciente está usando medicação corretamente para correção dos seus fatores de risco, se ele toma alguma droga que pode potencializar o efeito mais temido do uso dessas medicações, que é a queda de pressão, né? E muitas das vezes a queda de pressão pode ser muito severa, a ponto dela sim gerar infarto, ou gerar até algum tipo de parada cardíaca, de óbito, né? Ou arritmia. Então, há necessidade de ser prescrita por um médico, há necessidade que ela seja prescrita por um especialista. Nesse processo de avaliação na Gold, uma das prioridades é sempre a segurança do paciente. Então, lá na clínica, a gente tem um serviço rigoroso de pré-avaliação, onde faz toda a avaliação, desde a glicemia, pressão, histórico clínico do paciente, histórico familiar, medicação que faz uso, faz avaliação hormonal, faz avaliação através de alguns métodos de exames locais, e para os pacientes de maior risco são feitas complementações desses exames, incluindo alguns exames, às vezes até cardiológicos, quando a gente solicita que o paciente faça fora e traga, através da consultoria cardioclínica, né? Eu sou responsável técnico pela unidade aqui de Cabo Frio, né? Não faço, na sua grande maioria, atendimento direto, mas faço a consultoria cardiológica para os pacientes de maior risco. Então, aqueles pacientes que são pacientes com perfil, paciente que já operou, revascularizado, já teve infarto, já fez angioplastia, colocou stent,
tem problemas cardiológicos, arritmia, esses pacientes geralmente passam pela minha avaliação, seja diretamente ou seja através de uma consultoria, né, onde o colega discute os casos com a gente especificamente e a gente orienta se pode fazer o tratamento, se deve ou não trocar algum tipo de medicação. Dentro daquelas causas que a gente estava falando, existem, uma das perguntas que foi feita aí, se medicação para depressão pode causar problema da impotência. Então, eu vou responder dentro do grupo de causas medicamentosas. Então, uma das causas de impotência são as causas medicamentosas. Então, dentro da classe de medicações, algumas para diabetes, algumas para depressão, algumas para transtorno de ansiedade, pânico e depressão, essas medicações elas podem eventualmente causar problemas de disfunção sexual. Ah, mas simplesmente vou parar de tomar. Não, não pode parar de tomar. Você tem que tratar a disfunção, muitas das vezes, porque há necessidade de se tratar o problema emocional. O problema emocional, ele vai te fazer tão mal, né, ou mais, do que apenas a disfunção isolada. Então, há necessidade de você tratar o transtorno emocional e quando esse tratamento, seja ele a médio ou a longo prazo, causa disfunção, você corrige a disfunção com medicação, na sua grande maioria das vezes, até que a medicação possa, em algum momento, ser ou não interrompida. Se ela puder ser interrompida, a partir do momento que ela foi interrompida, você não tiver mais aquela droga circulando no teu organismo e tiver livre para poder voltar a ter sua vida sexual normalizada, você talvez não precise mais do uso do apoio da medicação para a disfunção erétil. Porém, para aqueles indivíduos que precisam tratar continuamente, porque tem problemas mais sérios de transtorno depressivo, bipolar, entre outros, muitas das vezes essas pessoas precisam de um tratamento contínuo também para disfunção. Galera, tá vendo? Guerreiros, são tantos fatores contra a gente, meu irmão. Se a gente não se cuidar, eu tava aqui impressionado com o número de inimigos que a gente tem, cara. E a mulherada falava o quê? O homem é mecânico, né? Como é que é, doutor, a expressão? Fala que pro homem é simples, né? É simples, né? Mas não é, não. O homem é muito mais complexo. Pro camarada tá vivo na parada, amigo, ele precisa realmente estar com tudo em cima, entendeu? Tudo funcionando redondo. Galera, a coisa é a seguinte, tá vendo? O assunto é muito grande, a Alda liberou para mim até meia-noite, né? Tô brincando, tá, galera? Ela tá lá só de olho. Alda, tá tudo bem aí com o maridão, né? 100%, tá? Lebre também tá assistindo a gente. Lebre tá um garoto, né? Falou que não vai tão cedo lá no doutor Marcelo. Então, para os nossos amigos que, pelo que perguntas estão pintando, tem sempre dúvida. Galera, o conselho que eu dou, depois de estar em contato com o doutor Marcelo, porque eu nunca procurei uma clínica, né, que trate disso. Você vai lá, faz o PSA, né, que você faz, de próstata e tal, mas essas coisas, uma vez uma médica me pediu testosterona, né, um exame de testosterona, então, mas uma coisa muito superficial. O que eu aconselho, a gente estava com um convidado aqui de 30 e poucos anos, confessou que estava legal, batendo uma bola legal, mas que iria lá, por questão de prevenção, né, de saber como é que está. O importante, eu recebi uma mensagem de uma esposa aqui, preocupada, doutor, porque enquanto os caras estão batendo uma bolinha mais ou menos, fica em casa, né? Se for lá, o senhor der uma recalchutagem e o cara começar a fazer gol de placa, ele pode começar a pular a cerca. Então tem dona de casa preocupada, mandando tirar o programa do ar, mas a gente vai continuar, vai persistir. Vamos lá, doutor, nós estamos entrando na reta final, né? Mesmo com a prorrogação dada pela nossa diretora. Eu acho que nós vamos ter que fazer mais programas, né? Eu acho, vai depender da nossa audiência, se eles disserem, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira, quem está em casa aí assistindo, coisa e tal, quiser gravar um vídeo sempre na horizontal, né, com o celular, fazendo uma pergunta e botando a cara, né? Quero ver quem vai botar a cara aí para dizer que, olha, eu quero fazer essa pergunta. Manda para a nossa produção, né? O Horto vai estar disponibilizando aí na página da Jovem TV o telefone da produção para vocês estarem fazendo esse questionamento. Se não basta, se não quiser botar o rostinho no vídeo,
basta mandar a pergunta. Se tiverem muitas perguntas, a gente faz um outro programa desse, sem interrupção, né, minha produção? Já falou positivo lá. E, doutor, então, além do que o pessoal me pergunta, da possibilidade financeira de fazer, outra coisa que me perguntaram aqui, por exemplo, vocês também fazem a prótese, a implantação, ou vocês direcionam para outra empresa, vocês para outro instituto, porque vocês ali, o objetivo é fazer o cara por meios de tratamento, de medicação. É isso mesmo? É sim. Como a gente estava comentando, lá na avaliação, você vai esgotar, nós vamos esgotar esse assunto da investigação, já na primeira consulta. Então, a pessoa que vai na consulta lá, ela vai preparada para ficar, no mínimo, 1 hora dentro da clínica. Porque, nesse processo, ela vai ser entrevistada, ela vai fazer exames mais simples, ela vai fazer exames de sensibilidade. O paciente que é diabético, ele pode ter disfunção pelo problema da doença em si, pelos aumentos de níveis de glicose muito alto, problemas no nervo, causados pelo próprio diabetes, e problemas também relacionados na circulação, por entupimento da circulação. E também problemas de falta de sensibilidade, né? O nervo não só na questão do estímulo, mas também na questão da sensibilidade. Então, lá vão ser feitos testes de sensibilidade, um teste clássico, que é o chamado TIF, que é o teste de vasodilatador, onde é provocada uma ereção artificial para que você possa realmente ver o grau de disfunção que a pessoa está apresentando, qual é a necessidade de estímulo para que essa pessoa tenha uma ereção, e feito um dos exames que é padrão ouro, né, no diagnóstico, que é a ultrassonografia peniana, com Doppler. Então, você consegue ver, além da estrutura física do pênis, consegue ver também toda a sua estrutura vascular, arterial e venosa, com isso conseguindo efetuar 90% das causas aí de disfunção, faltando apenas a questão hormonal ou alguma outra questão metabólica ou hormonal, além do testosterona complementar, onde vão ser solicitados exames, mas que vão ser colhidos aí, geralmente no dia seguinte já se faz a coleta, em 24 horas a gente tem o resultado. Então, a busca é sempre pelo diagnóstico preciso. Para isso, a consulta é barata, ela já inclui todos os exames, e caso você necessite de um tratamento, que pode ser apenas um tratamento de estímulo vasodilatador, a gente lá tem os combos, né? Pode ter a necessidade também da reposição hormonal, pode ter necessidade também da ejaculação rápida. Então, dependendo da necessidade, que é proposto o tratamento, e o indivíduo vai depois ali poder dividir esse tratamento, ver alguma forma que ele consiga realmente efetuar o tratamento para que ele possa ter a sua saúde sexual restaurada. Outra questão é a questão emocional. Se houver a necessidade de uma avaliação do psicólogo, já está incluso também nessa primeira avaliação paga na consulta. Ele não faz no dia, mas é marcada uma consulta para uma avaliação psicológica, quando ele acha necessário que talvez a ajuda psicológica possa complementar esse tratamento. Ele consegue entender na conversa com o médico que existe um fundo psicoemocional para ele, né? Só deixar a informação que muitas das vezes realmente o homem mesmo, com toda essa conversa aberta, com toda essa quebra de tabu que a gente busca, tem dificuldade de buscar auxílio, e para que tenha um casamento, para que tenha um relacionamento com a parceira perfeita, ele precisa que a sua saúde sexual também esteja saudável, também esteja perfeita, funcionando, faz parte do relacionamento afetivo do casal, que tenha o sexo faz essa complementação de forma harmoniosa, então muitas das vezes precisa do auxílio da esposa. Então, para as esposas que estão ouvindo, não se sinta envergonhada, ligue, marque uma consulta para o seu parceiro, converse com ele, pode ir junto, a clínica tem essa abertura, nós lá só temos homens no atendimento para o homem ficar mais à vontade, mas todo o consultório lá tem 2 cadeiras. Por quê? Porque sempre vai com o parceiro.
Então, a parceira vai, muitas das vezes ela conversa, ela auxilia nessa passagem de informações, o que o cara toma, qual o remédio que ele usa, ela já é a enfermeira natural dele em casa, né? Ela que dá o remédio na boquinha, ela que marca a consulta com o médico, ela que sabe o resultado dos exames que ele fez. Então, ela vai, conversa, bate um papo, tudo de forma muito aberta, de forma muito simples, objetiva e profissional, dando ao casal a segurança de que realmente está fazendo um tratamento, que está sendo visto. Caso de dúvida dessas doenças mais complexas, cardiológicas, que eventualmente pode ou não fazer bem, tem a consultoria cardiológica que vai complementar, clínica e cardiológica, né? Lá pode-se iniciar um tratamento para diabetes, para hipertensão, para que esse paciente já comece a se tratar, porque muitas das vezes não se trata, né? E com isso o casal fica feliz. Muitas das vezes a gente tem um testemunho da esposa, ela que liga, ela que agradece, fala que o marido está bem, que o casamento está sendo restaurado. Eu brinco lá com os meninos que muitas das vezes os rapazes que estão lá, eles ganham mais presente do casal do que o médico, né? Porque os consultores se tornam amigos, né? Um amigo, ele que liga para saber se o paciente está bem, se a medicação teve ou não algum tipo de reação. Né, perguntaram aí, o remédio pode fazer mal? Pode, toda medicação pode fazer mal. Excesso de dose, intolerância à medicação. Então, quando isso ocorre, faz-se a troca do remédio, busca-se uma medicação que o paciente tem maior tolerância, ajusta-se a dose, faz uma correção para algum sintoma, caso seja um sintoma transitório, passageiro. Então, quem faz esse acompanhamento todo de pertinho são os consultores. Né? E todas as vezes que o paciente não está bem, é convocado à clínica, dentro do programa de tratamento, ele tem uma consulta, ele não paga por essa nova consulta, ele é reavaliado pelo médico. Se houver necessidade de repetir algum exame, ele faz novamente os exames e tem esse acompanhamento com o objetivo sempre de que seja restaurada de forma plena a sua saúde sexual, para que ele seja feliz e o casal seja feliz. Né? A gente não faz tratamento de esposa, né? Porque a clínica tem esse fundamento masculino, mas muitas das vezes entra na conversa agora, o cara começa a decolar, a ficar bem, a ficar animado, repõe o hormônio, repõe o tratamento, o cara está voando baixo, a mulher vira e fala assim, pô, eu não estou te acompanhando mais. A gente começou a ter essas reclamações lá, né, que a esposa, eu não estou conseguindo acompanhar meu esposo, ele agora está muito esperto e tal. O que eu faço? A gente tem tratamento para mulher, nós fomos buscar um tratamento para mulher, hoje nós temos tratamento só para esposas, de pacientes que se tratam na clínica com preço bem abaixo, preço praticamente só o custo praticamente da medicação, com o objetivo de fazer feliz o casal, para que o casal se trate junto, o casal fique feliz junto e um possa testemunhar para o outro, né, e para os amigos. Eu costumo dizer que a melhor não se faz, é impressionante, rapaz, porque uma área que você não pode contar com boca a boca é o quê? Saúde sexual. Ninguém fica abrindo a vida aí para fora para o outro, dizendo se a coisa em casa tá bom, não tá. Se conta vantagem, mas derrota tu não conta, né? Mas a Gold, ela hoje recebe muito amigo do amigo. Então, quando você falou agora da pergunta, né, não precisa botar o rosto, fala assim, o meu amigo do amigo, queria tirar a dúvida tal, e a gente recebe muita indicação do amigo do amigo. O cara que foi na clínica, ficou bem, aí ele fala para um irmão, ele fala para um pai, ele fala para um amigo mais próximo, fala, pô, vai lá, cara, se trata, porque eu estava com um probleminha, agora eu não estou mais. E a pessoa vai já com aquela certeza que está sendo entregue em mãos sérias, por profissionais sérios, para uma empresa que se preocupa em fazer uma coisa correta, entendeu? Bom, galera, tá vendo? Eu nem sabia dessa parte da esposa, né? Porque a esposa não pode ficar para trás, né? Nossa companheira, se a gente estiver voando a 100 km, ela não pode estar andando a 30 km, né? Ela tem que estar ali dando um pega com a gente bacana, né? Então, eu vou passar aqui o telefone, que o doutor não vai lembrar, o 22 é o telefone de Cabo Frio, 2645-3083. Ah, não deu tempo de pegar a caneta e o papel, não? Vai lá de novo. Vou devagarinho agora. Ó, Gold Medical Group, o doutor depois vai passar o endereço, que eu sei que é na Alex Novelino, já passei ali, falei, tem que vir aqui numa consulta. Eu acho que eu vou ter um desconto especial aqui. Não que eu tenha algum problema, tá, galera? É porque é para, né, prevenir, né, essas coisas, né? Então, anota o telefone aí, deu tempo de pegar a caneta? É o 2645-3083. O endereço, doutor? Rua Alex Novelino, 381, né? É dentro do complexo Clínica Longevidade,
A gente vai ter oportunidade depois também de bater um papo sobre a questão aí da geriátrica, né? Dos fatores de risco, envelhecimento e tudo mais. E é um complexo ali. Você tem a clínica policlínica, que é a longevidade, e dentro do mesmo complexo, separadamente, lá num espaço próprio dela, você tem a Gold Medical Group. Tá? Só atendimento. Os funcionários são homens, atendente, consultores, administrativo, um ambiente só masculino, né? Não tem assim constrangimento em você estar no lugar, ser atendido por uma mulher, porque às vezes para o homem isso é importante ser dito. Eu estou olhando para a câmera ali, né? Lá para os nossos telespectadores, faz um convite. Faz um convite para os nossos parceiros que estão lá, ou a esposa que está assistindo, pedindo ela para ir, né? Ela pode ir, né? Com o maridão. Faz um convite aí na sua despedida para o pessoal ir para lá parar na clínica lá. Vai lá. Hélio, eu quero agradecer, antes de tudo, tá, o convite novamente. Coloco sempre à disposição para estar aqui, para tirar dúvidas dentro da área da saúde, do que for necessário. Tá? E quero convidar todos vocês para conhecerem a Gold Medical Group, uma empresa que tem crescido aí exponencialmente nesses últimos anos, vai completamente contrário a essa crise geral que ocorreu aí durante esses 2 anos de pandemia. Durante esses 2 anos de pandemia, mais 4 unidades da Gold foram abertas dentro do estado. Então, realmente o problema do confinamento, o problema econômico, o problema família, saúde, tudo que aconteceu tem repercussão psicoemocional na saúde do homem. E os homens precisaram mais do auxílio na questão sexual, e a Gold estava aí para poder ajudar, né? Então, nesse processo, eu convido vocês a conhecerem, a levarem exames mais recentes que tenham. A Gold não faz avaliação convencional, por exemplo, nós estamos no Novembro Azul, é o mês da prevenção do câncer de próstata. Lá na Gold não é feito esses exames dentro da urologia convencional, exame de próstata, exame de cálculo renal, problema de bexiga, é simplesmente a questão sexual. Disfunção erétil, ejaculação rápida e problemas de questões hormonais, né? Então, convido vocês a conhecerem. Pode ir o casal, se o homem não se sentir confortável de ir sozinho, a esposa pode marcar, liga, conversa, explica a situação do que precisa e vai ter lá um funcionário discreto, sigiloso, pronto a atender vocês com toda a simpatia, cordialidade e profissionalismo. Bom, galera, esse é o convite, né? Eu estou entre os convidados, tá? Vou lá sim, tá? Não que eu precise, né, de imediato, mas é bom prevenir. E olha só, eu conversando, o pessoal me aborda, falando do doutor Marcelo, elogiaram muito, porque realmente é uma grande entrevista, ele esclarece, né, muitas coisas. E aí falaram da clínica, né, da longevidade que tem lá. Eu tenho um amigo que a mãe dele trata-se lá, e é só elogios. Então, eu prometo para o público fazer um programa só, aí não vai esquecer o Marcelo Sintra, vai ficar chateado, ele não vai tratar mais de assunto da Gold Medical Group, vai falar só, tá, doutor? Combinado? Galera, e eu recebi um vídeo de uma amiga aí, eu gostaria até que o Horto liberasse o áudio para mim também, que eu não ouvi ainda, aqui para o grupo, ela dando conselho de como se manter casada com mais de 40 anos. Eu estou vendo a figura ali do coroa, um olhar muito feliz. Vamos ver se eles passaram lá pela clínica, não sei, vamos lá. Pode soltar aí. Olha, me despeço de todos, um grande abraço, prazer. Desculpa aí o Horton ficar prestando atenção aqui no doutor aqui, entendeu? Mas não vai acontecer de novo. E espero vocês segunda-feira com o Bebeto, presidente. Eu falo Bebeto, ele vai me matar. Bebeto Carlos, presidente do Bascaf, para tratar sobre a volta do atendimento da Pasmed, tá? Ele vai trazer, ele é o presidente, é o homem que tem a caneta, vai trazer todos os detalhes. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência, obrigado a todos que participaram aqui. Agradeço mais uma vez o doutor Marcelo Sintra, que está ligadinho na gente. E vamos ouvir, despedido, ouvir o vídeo da minha amiga lá que mandou o segredo de se manter casado por mais de 40 anos. Um abraço. É o segredo para um casamento com 46 anos como o nosso, para poder dar certo. Eu acho assim, eu tenho certeza. Tem que ter amor, muito carinho, muita compreensão,
muito respeito. Dá valor no marido. Cala a boca, que eu que tô falando. Que saco. E você tem que dar vazão pra ele ter a vida dele. Deixar você ele pescar. Cala a boca! Eu que tô falando. Que saco. Poxa, meu Deus do céu. Putz. E ter aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação. A compreensão. Cala a boca, que eu que tô falando. Então, essa é a dica que eu passo para vocês, que vocês têm que seguir. E o casamento de vocês vai durar também 46 anos. Vai durar 50 anos. Cala a boca! Sigam todos os conselhos que eu dei e vocês também vão ter um casamento duradouro para sempre. Problemas de ereção, ejaculação precoce, isso é muito comum. Nós da Gold já ajudamos milhares de homens a recuperar a sua autoestima. Quer continuar batendo bolão? Ligue pra gente, nós podemos te ajudar. Gold Medical Group, Cabo Frio e Macaé. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Zoologia você encontra. Temos variedades de rações, moda pet, acessórios, produtos para animais de grande porte, jardinagem, produtos para piscina, decoração, além de banho e tosa. Entregamos em toda a região. Venha nos fazer uma visita. Rua Comandante Ituriel, número 75, São Pedro da Aldeia. Lojas também em Campos dos Goitacazes. Zoologia Pet Shop, amor pelos animais. Sabe aquele lugar com aquela comida caseira maravilhosa? No Saradão você tem almoço, executivo e quentinhas com cardápios variados e noite a melhor hamburgueria e pizzaria de Cabo Frio, com promoções e entrega rápida. Venha nos conhecer. Travessa Maçônica, Loja 4, Centro, Cabo Frio, em frente à Câmara dos Vereadores. Telefone 22 2643 2699 ou pelo WhatsApp 22 99728 6724. 65% das nossas crianças vão exercer carreiras que nem sequer imaginamos. Pensando nisso, a Escola Menino Jesus está sempre na vanguarda do ensino. Damos aos nossos alunos todas as ferramentas necessárias para estarmos preparados para o futuro pessoal e profissional. Com o método de Cultura Make, ou faça você mesmo, todos aprendem que somos capazes de criar e construir. Traga seu filho para a Escola Menino Jesus. Aqui ele aprende de verdade.
Bateu aquela vontade de comer um bolo? Então ligue pra gente, Companhia do Bolo. A maior variedade de sabores para fazer seu café da manhã, lanche da tarde ou aquela reunião com os amigos, um momento todo especial. Companhia do Bolo. Mergulhe nessas delícias. Pedidos pelo WhatsApp 22 998 67 91 34. 22 999 05 08 11. Siga nossas redes sociais.